Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje eu vou falar para vocês sobre busca por CEP, mais um conteúdo de ASP.NET MVC, ou seja, em C#. Pessoal, essa é a dúvida de um aluno que mandou a pergunta no time certo, ou seja, ele sabia que hoje eu iria gravar um conteúdo de C#, ele sabia que o conteúdo era de MVC e ele fez exatamente essa pergunta, exatamente essa dúvida que ele tem e por isso eu estou gravando essa aula para ele. O nome dele é o Marcos Souza Lima, da cidade de Araguaína. Ou seja, parabéns Marcos, você fez a pergunta no time certo. Ou seja, esta aula é para você, ok? Bom, então pessoal, hoje, como falado, esse é o nosso plano. Então vamos lá, bora começar a aula. Muito bom, pessoal, então eu trouxe 3 estratégias para que vocês possam, então, resolver o problema de como que vocês podem buscar alguma coisa, né, fazer um formulário e preencher esse formulário por busca por CEP, né? Muitas vezes você que está aqui ainda, você começou a ver o conteúdo agora, você não conhece nada de desenvolvimento de sistemas e tá com um pouco de dúvida e um pouco de dificuldade para entender o que eu estou falando aqui, né? Muitas vezes quando você está num formulário de cadastro, você está em algum sistema e aí você vê lá para você preencher o CEP, endereço, bairro, cidade, telefone, estado, né? E aí você tem aquele formulário para você digitar. E aí você vai lá e digita o seu CEP aqui, ó. Quando você digitou o seu CEP e você vai preencher o outro campo, automaticamente ele preenche todas essas informações aqui, ou seja, isso através do seu CEP você conseguiu preencher todas as informações do endereço daquele cadastro e aí é somente você dar um OK aqui e aí salvar os dados no banco de dados. Então a gente tem 3 estratégias para fazer isso, né? A estratégia que você pode utilizar o Ajax, ou seja, front-end, como front-end você vai conseguir resolver isso, né? A estratégia número 2 que você pode fazer como back-end, ou seja, você pode fazer um request depois que a pessoa digitou o CEP lá para o seu servidor, aí lá no seu controller MVC você vai lá na sua model, a sua model resolve para você e retorna para você o CEP bonitinho para depois você mandar para o front-end e aí já está resolvido bonitinho para você também, ou seja, essa solução de back-end aqui, ó, ela também vai servir para aplicações que são do tipo desktop, ou seja, aplicação Windows, né? Você vai conseguir fazer com request na internet, buscar o CEP e essa solução aqui vai servir bastante, né? E a terceira solução que você pode fazer é através de uma API, ou seja, essa API vai servir como proxy para você. E aí, através desse proxy, você vai ter como revisar ou organizar o contrato de uma API que você vai retornar. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Quando você cria uma solução back-end, uma solução que vai lá buscar o CEP lá no serviço do correio ou algum outro tipo de serviço que retorna para a gente esse endereço, esse serviço, ele retorna para a gente os campos, que é o endereço, o bairro, cidade, de acordo com o que esse serviço quer. Ou seja, às vezes esses campos vêm em inglês, às vezes esses campos vêm em espanhol, depende do tipo de serviço que você vai utilizar, né? E aí quando você pega esse tipo de serviço e faz o seu código inteiro amarrado a esse tipo de serviço, o campo, por exemplo, o endereço, vai ser um campo address, ou seja, um campo que está em inglês. E aí o que acontece? Se aqui a sua aplicação utiliza esse tipo, nesse outro a sua aplicação utiliza esse tipo, e se um dia esse serviço sair fora do ar e você tiver que usar um outro serviço para capturação de CEP, e aí você vai ver que aqui, ó, não é mais address, é, sei lá, é endereço do CEP, né? Se estiver escrito aqui, o que vai acontecer? Mudou o contrato. E aí quando muda o contrato, a sua aplicação inteira vai quebrar. O que você faz para resolver isso? Você pode criar a sua própria API e através da sua própria API, ela vai servir como um proxy, ou seja, ela vai fazer a busca para você e vai retornar para você, para os outros sistemas utilizar então de acordo com o padrão que você quer. Ou seja, então o campo, por exemplo, address, ele vai servir para a sua aplicação inteira como endereço. Então você deu o nome que você quis para os campos daquela busca que você fez para o CPF, né, por CEP na realidade. Então, minha gente, eu vou dar 3 soluções para vocês para resolver esse mesmo problema. Acredito que essas 3 soluções vai ajudar demais aí na sua carreira, vai ajudar demais para quando você tiver esse tipo de problema, então, para resolver no sistema de vocês, ok? Então é isso, vamos lá para o computador para resolver tudo isso na prática. Vejo vocês, então, lá no computador. Muito bom, pessoal. Então agora de volta no computador eu vou mostrar para vocês as 3 formas, né, que eu fiz aqui para resolver
para vocês essa questão da busca por CEP, né? Pessoal, lembrando que tem todas essas aulas aqui para vocês que são novos e querem aí aprender C#. Passe por essas aulas para depois chegar nessa outra aula aqui, que eu tenho certeza que você vai ter mais autoridade no que você está aprendendo, ok? Pessoal, então aqui, ó, mostrando as soluções para vocês. Bom, o que eu fiz aqui? Primeira coisa, fui para a rota, tá? Essa é a primeira coisa de tudo. Eu preciso de uma rota nova, então o que eu tenho que fazer? Criar essa rota nova que eu preciso. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz. Então aqui, ó, eu criei essa rota nova chamada consulta CEP, né? Então essa consulta CEP, ela vai abrir um controller chamado CEP e esse controller vai abrir uma ação chamada index, né? Então vou abrir aqui, criei um controller chamado CEP controller e dentro desse controller action result criei uma ação chamada index, ok? Antes de fazer essa busca aqui, ó, antes de criar esse modelo e jogar isso no ViewBag, eu fiz o HTML. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei essa pasta view chamada CEP e dentro dessa pasta na view eu criei o arquivo index.cshtml, ou seja, utilizando o template Razor, né? Ok, depois que eu fiz isso, então eu adicionei todo o meu HTML aqui. Eu criei um formulário com CEP, criei aqui o meu input, criei o endereço com input, então fiz um HTML básico. Depois que eu fiz esse HTML básico, né, passo por passo, lembra lá, passo por passo, eu testei o meu código, então eu dei um play para compilar e testar o meu código. Aí quando eu compilei e testei o meu código, o que aconteceu? Ele abriu aqui, ó, a tela funcionando para mim. Então eu vou simplesmente comentar isso daqui, ó, eu vou comentar esta linha para eu abrir exatamente do jeito que eu comecei a fazer quando eu estava criando isso para vocês. Então, deixa eu comentar aqui. Ó, vou comentar essa linha aqui. Ok. E aí aqui no meu HTML, eu vou mudar para deixar aqui sem os dados preenchidos. Então, ó, vou remover os dados preenchidos aqui. Ok? Então, passo por passo, como que foi feito isso daqui. Então, vou tirar esses dados aqui. E vou tirar esse ViewBag que está aqui também, ó. Aqui em cima. Aqui. Ok. Depois que eu fiz isso, eu dei um play para que ele pudesse, então, simplesmente carregar o meu sistema, né? Coloquei aqui o meu HTML e aí dei um play para ele carregar o meu sistema. Então deixa ele carregar aqui, tá compilando. Daqui a pouquinho ele já vai mostrar pra gente. Deixa eu carregar aqui o código bonitinho. Prontinho, o código carregado. Então o que eu fiz aqui? Simplesmente criei uma tela de HTML normal, ok? E aí eu fui para a solução número 1. Depois que eu terminei de carregar a minha tela, o que eu fiz então? Eu simplesmente pensei, bom, eu posso fazer esse carregamento por Ajax. E aí eu utilizei então o jQuery, né, que é um framework para JavaScript, que quem utiliza ele simplesmente vai ter um caminho muito mais fácil para mexer com JavaScript. Então eu fui e adicionei o jQuery no meu código. Normalmente, quando você está fazendo uma aplicação MVC, o jQuery ele já vem por padrão, já instalado, já vem nessa pasta scripts aqui, ó, o jQuery, né? Então o que eu fiz? Eu simplesmente fiz o vínculo do jQuery no meu HTML. E aí eu criei um outro script chamado CEP. O que eu fiz para criar esse script? Cliquei com direito, fui lá adicionar e adicionei um novo arquivo, e esse arquivo era o arquivo de JavaScript, né? Perfeito. Depois que eu adicionei o arquivo de JavaScript, eu dei o nome dele de CEP, e aí eu comecei a programar aqui. Então eu isolei o meu código com o framework jQuery, e simplesmente o jQuery ele consegue fazer algumas buscas, né? Então tem uma aula de jQuery aqui no Torne-se um Programador também, que você vai conseguir ver e entender melhor. Mas basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou buscando uma tag input com a propriedade name igual a CEP, né? Então se a gente olhar no nosso HTML aqui, ó, a gente tem uma tag input com a propriedade name igual a CEP, ok? Então é exatamente o que a gente queria. Depois que eu fiz isso daqui, que eu achei essa propriedade, eu atribuí no evento change dela, né? E qual é o evento change? O evento change é quando eu estou no foco nesse objeto e saio dele, né? Então olha aqui, ó. Eu estou com foco aqui e eu saio do foco desse objeto. Então, quando eu saio do foco, eu tiro o foco daqui,
eu estou utilizando então esse evento chamado change. Ou se você for colocar no HTML, é um evento chamado onChange, que você colocaria aqui, ó, se você fizesse isso aqui, ó, onChange, ó, vocês vão ver que tem esse evento aqui no próprio HTML. Mas já no jQuery você não coloca o on, você só coloca o change, né? E foi isso que eu fiz aqui, ó. Então, no evento change, eu chamo uma função e essa minha função, que é o meu callback do JavaScript, vai resolver alguma coisa aqui para mim, né? E aí o que eu mando resolver? Eu vou pegar deste mesmo objeto, né? Então, deste objeto, eu vou pegar o valor que o usuário digitou quando ele tira o foco. Quando eu pego esse valor, eu coloco ele aqui no CEP, verifico se a quantidade é maior do que zero, né? Na realidade for menor do que zero. Se ela for menor ou igual a zero, eu retorno e não faço nada. Ou seja, neste caso aqui, ó, eu não digitei nada, ó. Ela é menor ou igual a zero, não está fazendo nada, tá vendo? Então cai exatamente neste ponto aqui. Se tiver alguma coisa, aí eu vou buscar num tipo de serviço que busca CEP. O que eu tive que fazer para achar esse tipo de serviço aqui? Tem vários na internet que você pode utilizar. Basicamente, você vai colocar assim, ó, API, ó, você pode colocar assim, ó, REST API, JSON. Quando vocês colocarem isso no Google, vocês vão ver que vai trazer aí um monte de API que você consegue buscar, na realidade REST API, CEP, JSON, né? Vocês vão ver que vai aparecer um monte de APIs aí que você pode utilizar para buscar o conteúdo via CEP, tá? Então eu separei algumas ali que eu quero mostrar para vocês, ó. Eu separei essa que é o que eu vou utilizar na aula de hoje, tem mais essa outra aqui, tem mais essa outra, tem a do Correios, então olha só que interessante, ó. Se eu utilizar esse tipo de serviço, esse tipo de API, o que ele retorna? Ó, colocando um CEP qualquer aqui, ó, ele vai e retorna um JSON para mim, tá vendo? Ó, mostrando o CEP, mostrando o estado, mostrando a cidade, o distrito e o endereço. Lembra que lá no quadro eu estava falando para vocês que ele manda do jeito que ele quer? Então olha só, ele está mandando os nós em inglês, né? Eu tenho condições de criar um proxy, ou seja, uma API, que eu posso traduzir e deixar do jeito que eu quero também, ok? Mas ó, agora eu vou pegar um outro serviço aqui, ó. Outro serviço que faz a mesma coisa. Vamos ver o que esse serviço retorna. Ó, vou pegar aqui e vou colocar esse serviço aqui, ó. Ele já retorna diferente em português, ó, bairro, cidade, logradouro, info, ó, ele coloca aqui, ó, algumas coisas de quilometragem, tá vendo? Então, ou seja, ele tem ali algumas diferenciações aqui também, né? Agora vamos colocar mais um outro serviço aqui, só pra gente fazer o último teste desse outro contrato. Então, tô mostrando para vocês aqui, ó, contratos de API, né? O que essas APIs retornam quando a gente está utilizando elas, tá? Então, mais uma API, ó. Mostrou aqui, ó, resultado, acesso completo, tá vendo? UF, cidade, bairro. Então você tá vendo que cada tipo de serviço vai retornar nós diferente, ou seja, esses nós que eu vou utilizar aqui, ó, cada um vai pensar de um jeito. Então você tem que ter a capacidade de ou você utilizar esse serviço ou você ficar ligeiro no futuro e criar um proxy para isso, por isso eu também fiz a terceira solução. Mas beleza, então utilizando esse primeiro serviço aqui, ó, o que eu faço? Eu estou fazendo uma requisição AJAX, ou seja, utilizando o jQuery para buscar uma informação, né? E aí eu estou passando o código que eu digitei diretamente aqui. Quando eu passo esse código, ele então vai fazer a busca e aí eu verifico, o status é diferente de 1? Por que eu estou verificando se o status é diferente de 1? Porque nesta API, olha que interessante, nesta API ela tem então um negócio chamado status, ok? Então estou verificando, o status é igual a 1? Se ele é igual a 1, deu ok, se não, ele é diferente, deu problema. Então se eu colocar um CEP aqui inexistente, provavelmente ele vai trazer 0. Olha lá, ele trouxe 0 porque não existe esse CEP. Colocando um CEP válido, ele traz 1, então existe esse CEP, ok? Beleza, deixa eu aumentar um pouco mais a fonte aqui, ó, traz aqui o 1, né? E aqui ele traz o 0, tá vendo? Então é isso que está acontecendo aqui, né? Agora beleza, voltando aqui no meu código, então olha só, se ele é diferente de 1, quer dizer que deu errado, aí eu dou um alerta falando assim, ó, houve um erro desconhecido, ou não achei esse CEP, ou alguma coisa. Então vou até colocar assim, ó, CEP não encontrado, né? Eu posso colocar aqui, ó, a mensagem que veio, ou CEP não encontrado, ou melhor, vou colocar assim, ó, ops, aconteceu um erro. Por quê? Porque o que acontece? Aqui eu pego a mensagem de erro que vem da API
e aqui eu dou um erro se deu alguma coisa. Se essa mensagem veio vazio, eu dou essa outra mensagem falando que deu ali algum tipo de erro, né? E aí, se eu trouxe alguma coisa errada, um CEP errado, olha lá, ó, eu vou pegar exatamente a mensagem do CEP errado. Pera aí. Ó, ele vai colocar assim, ó, CEP não encontrado, tá? Então, beleza. Aí ele dá essa mensagem. Agora, voltando aqui no código de novo, né? Se passou por esse if, então eu vou pegar os meus inputs e o valor, o val, né? Ou seja, o valor eu vou colocar, então, o resultado que veio da API, colocando, então, de acordo com os nós que me veio na API, tá vendo? Ó, cada um aqui, e aí eu resolvo o problema, tá? Então, mostrando como que ficou aqui diretamente no código. Ó, se eu digitar um CEP válido, vamos lá, 09.931.410. Ó, digitei um CEP válido, ele carrega para mim tudo bonitinho, tá vendo? Agora eu vou digitar um CEP inválido, ó. Vamos lá, olha lá, ó, CEP não encontrado, tá vendo? Deu erro certinho, o alerta certinho, do jeito que eu queria, ou seja, falando que o CEP não foi encontrado. Mas olha só, lembra que ele faz isso quando eu mudo o foco do meu campo, né? Ó, vou dar um reload aqui. Vou digitar um CEP inválido, ó, mudei o foco, ele dá o erro, tá vendo? Ou seja, no evento onChange. Agora, se eu colocar aqui um CEP válido, ó, mudei o foco, ele acha o CEP para mim, tá vendo? Bonitinho, funcionando aqui, ok? Bom, pessoal, agora vamos para a segunda solução. A segunda solução, o que eu fiz aqui então, né? Agora eu vou voltar o código que eu tinha feito, que eu comentei aqui, né? Então, deixa eu retornar o código que eu tinha comentado. E aí eu vou para a segunda solução, que é a solução utilizando o back-end, ok? Então, aqui no meu controller, o que eu fiz? Eu criei, na realidade, eu vi aqui no meu controller e criei uma necessidade de algo que eu quero buscar assim que a página carregar. Coloquei um CEP padrão e aí eu criei, então, uma classe, né? Eu vim aqui na minha camada de business, né, de negócio, e criei uma classe, cliquei com direito, criei aqui uma classe nova, que é essa classe CEP. O que eu fiz na minha classe CEP aqui? Criei o meu objeto, criei as propriedades que eu vou utilizar para o meu objeto, né? E aí eu criei um método estático, né? Um método estático chamado busca, que retorna o próprio CEP. Aí eu crio a instância desse meu próprio objeto, seto aqui a URL que eu preciso, passando o CEP que eu mandei por parâmetro, ou seja, aqui eu estou utilizando, estou passando um CEP por parâmetro para minha classe, né? E aí eu vou utilizar esse CEP aqui nesse parâmetro, ou seja, montei a minha URL do jeito que eu queria. O próximo passo, eu estou utilizando aqui o HTTP Web Request. E aí do HTTP Web Request, eu vou mandar a minha requisição lá, passando essa minha URL, ok? Uma vez que eu mando a requisição para lá via HTTP, ele retorna para mim um objeto, né? Ele retorna para mim um stream. Eu pego esse stream e converto ele para string, ou seja, eu crio uma string aqui chamada JSON, né? Converto ele para string e aí eu tenho todo o meu dado aqui convertido em string. Uma vez que eu tenho esse dado convertido em string, aí eu utilizei esse objeto aqui, ó, JavaScript Serializer, ou seja, como que você faz a instalação desse objeto? Você pode vir aqui nas ferramentas, escolher aqui a opção do NuGet, né? Ou seja, aqui ele já está depurando, deixa eu... Ah, não, tá não. Aqui em ferramentas, gerenciamento de pacote NuGet, aí eu venho aqui, ó, gerenciar pacote NuGet, e aí eu simplesmente cliquei, coloquei aqui na pesquisa e mandei buscar o meu JSON Serializer. Na hora que eu mandei buscar, ele apareceu para mim, cliquei aqui e fiz a instalação no projeto inteiro, ou seja, cliquei no projeto inteiro e mandei instalar, ok? Depois de instalado, aí ele vai aparecer aqui para mim, para eu simplesmente fazer o require. Então, cliquei na lâmpadazinha lá e ele fez o require colocando aqui o meu serialize, ou seja, o que eu vou utilizar. Logo após isso, o que aconteceu? Eu então peguei esse meu objeto serializer e fiz um deserializer, né, do dado, ou seja, eu peguei a minha string que veio o JSON retornado através de uma string e estou deserializando ele para deixar ele de acordo com um objeto, né? Só que para que essa informação funcione, eu preciso de um objeto que tenha os campos iguais o que está retornando para mim lá no meu JSON. Então eu criei esse objeto aqui, ó, dentro dessa própria classe. Então um objeto muito simples,
que só tem aqui as propriedades que eu preciso converter, ou seja, aquelas que eu quero. Então o código, o status, a cidade, o distrito e o endereço, ou seja, coloquei somente os campos que eu preciso. E aí eu mando fazer o serializer em cima desse objeto, ok? Depois eu pego esse próprio objeto e preencho o meu objeto original com os campos que eu preciso e retorno esse meu objeto aqui diretamente para o meu controller. Uma vez retornado para o meu controller, eu passo então esse objeto para a meu viewBag e lá no meu viewBag, quando eu mando renderizar a minha view, eu pego então a informação que veio do viewBag e utilizo ela no meu template, ou seja, CEP, endereço, bairro, cidade, estado, ok? Então uma vez isso aqui resolvido, eu vou colocar aqui o debugger para vocês depurar junto comigo, né? E vou dar um play para que vocês possam verificar então, opa, o debugger é nesse aqui, né? Para que vocês possam verificar o que aconteceu, tá legal? Então deixa eu tirar aqui o debugger da API, depois a gente vai ver a API também. Então deixa eu carregar o código. Perfeito, código carregado, então agora eu vou acessar aqui o CEP Index, ele vai parar no meu debugger, parou aqui no debugger, agora eu vou entrar dentro do método, então vou clicar aqui para eu entrar dentro do método, ele vai passar lá no meu controller, tá vendo? Aqui, lá no meu objeto, né? Então vou criar a instância, setar a URL com o CEP que eu quero. Então se vocês olharem aqui agora, ó, ele vai abrir o contexto, o CEP está aqui bonitinho, né? E aí ele vai para o próximo, vai fazer o meu request lá via HTTP, ó, fez o request, está convertendo agora em stream, e uma vez que eu converter o stream, eu converto isso daqui para string, ou seja, agora eu tenho na minha string o JSON que eu busquei lá da internet, exatamente do jeito que eu vejo lá no meu browser, né? E aí eu vou para o próximo aqui e eu preciso serializar isso daqui, deserializar isso daqui, né? Ou seja, transformar isso daqui em algo que é um objeto. Então eu vou utilizar esse meu objeto agora, pronto, converti. Agora esse meu objeto, ó, ele já tem as propriedades do jeito que eu quero, bonitinho, preenchido. Aí agora eu preencho todas as informações que eu preciso, retorno o meu objeto lá para o meu controller e já deixo ele no meu viewBag. E aí da meu viewBag eu consigo então mostrar na minha tela os dados que eu preenchi. E agora deixa eu diminuir aqui o tamanho. Então, ou seja, ó, já veio carregado aqui para mim. Ó. Vou dar um reload, ele vai passar aqui de novo. Ó, dei um play, ele já traz carregado. Deixa eu tirar agora o debugger. E aí, olha lá, ó, toda vez que eu dou um reload, ele já traz carregado para mim, tá vendo? Agora, se eu mudar o CEP aqui, ó, aí quando eu dou um tab, ele muda, porque aí agora ele está utilizando, então, o dado que veio lá do meu Ajax, ou seja, eu utilizei a versão do front-end e utilizei a versão do back-end, ou seja, aqui que eu estou fazendo em C#, eu estou fazendo em back-end, aqui que eu fiz em JavaScript, eu estou fazendo no front-end. A diferença é que em um lugar, quem carrega essa informação, quem faz esse request é o meu browser e o outro quem faz é o meu servidor. Então, ó, mostrando aqui para vocês mais uma vez, inspecionando, se vocês olharem aqui em console, ó, olha que interessante, ó, aqui ó, mudei para 0, dei um tab, ó, quem faz o request, né, clicar aqui em rede, ó, quem fez o request dessa vez foi o meu browser, ó, tá vendo? Ele não vai lá no meu servidor, ele não dá refresh, ó, é o meu browser que faz essa informação. Tentou buscar um CEP inválido, ó, vou colocar aqui outro CEP, ó, tentou buscar, quem está fazendo toda essa requisição é o meu próprio browser, né? Agora se eu dou um reload, aí eu vou lá no servidor, agora quem fez essa requisição, carregou tudo aqui, foi o meu servidor, tá? Beleza. Agora o terceiro modo, né? O terceiro modo que é criando uma API. Aí para criar a API, eu vim aqui diretamente nas minhas rotas, ok? Criei uma rota nova chamada /API consulta CEP e o CEP que eu quero passar, ok? Criei desse mesmo controller, eu utilizei aqui uma ação chamada consulta e passei aqui um parâmetro chamado CEP, ok? Então, olhando aqui no meu controller, agora eu tenho aqui uma outra ação, né, chamado consulta, né? E essa minha consulta, então, eu tenho aqui o CEP que eu vou passar. E aí eu vou utilizar o mesmo modelo, tá? Esse mesmo modelo aqui, ó, para buscar o CEP para mim. Então ele vai lá, busca o CEP, ok? E retorna para mim o objeto, que é o meu objeto CEP. E nesse meu objeto CEP, ele tem a informação do jeito que eu quero, ou seja, em português, do jeitinho que eu preciso. Esse é o meu contrato, esse é o contrato que eu quero manter na minha API, ok? Então o que eu fiz? Eu fiz com que ele retornasse para mim esse objeto. E aí, uma vez com isso, você pode utilizar essa mesma classe que você fez o deserializer para fazer o serialize. Então essa classe aqui, ela faz o serializer e transforma as propriedades que eu tenho dessa minha classe
em string. Ou seja, ele vai pegar tudo que é propriedade, ó. Tudo isso daqui é propriedade. Então ele pega essas propriedades, transforma em string, virando então um arquivo JSON. Uma vez que ele virou o arquivo JSON, eu retorno então a minha string e aí retorna para mim o que eu preciso lá no meu HTML, ou seja, ele retorna para mim o que eu preciso para o meu JSON, ok? Então vamos testar esse daqui também, ó. Eu vou pegar aqui e vou rodar essa outra informação. Deixa eu pegar a rota lá direitinho, pegar a minha rota e vou passar um CEP, tá? Então vou pegar aqui e vou passar o CEP que eu preciso para fazer o teste. Aqui tem o barra depois e aqui tem o CEP. Aqui já tem alguns, ó. Então cliquei aqui para trazer o CEP, olha lá, ó. Veio aqui no meu request, eu vou lá no meu modelo, busco as informações da internet, o meu modelo está aqui, ó. Ele me trouxe aqui bonitinho, com os campos do jeito que eu quero, e aí eu vou converter isso para string, ó. Como é que eu vou mostrar aqui para vocês, ó? Como que ele fica convertido, ó? Convertido com serialize, né? Vou clicar com direito, vou ir aqui em ir para definição. Olha lá, ó. Tá navegando, deixa eu copiar aqui. Agora eu vou vir aqui em inspeção e vou colocar aqui, ó. Ó como é que ele ficou, tá vendo, ó? Ele virou uma string de JSON, tá vendo? E aí quando eu mando retornar isso daqui da minha API, olha lá o que acontece, ele retorna para mim a string bonitinho, tá vendo? Vou dar um reload, olha lá, ele retornou a string do jeito que eu queria, ou seja, ele fez aquilo que eu estava precisando, retornando então no HTML ali que eu tenho, ou no próprio arquivo JSON, retornando aquele dado que eu preciso, e aí eu posso utilizar isso daqui como minha API. Por quê? Porque aqui eu tenho os campos que eu quero para fazer com que o meu proxy funcione, ok? Bom, pessoal, então essas são as 3 soluções que eu queria mostrar para você de como que você pode fazer então essa busca por CEP, tá? Espero que tenha ajudado vocês, né? Uma dúvida de um aluno que acabou tirando a dúvida de vários outros alunos aí também. E se você tiver alguma sugestão de aula, alguma outra dúvida que você queira, deixa nos comentários, que assim quando eu for gravar, eu vou ler os seus comentários e posso fazer uma aula direcionada diretamente para você, como eu fiz essa aula aqui hoje, tá bom? Não esquece de dar o seu like, não esquece de compartilhar para que outras pessoas possam aprender também, assim como você, ok? Eu vou ficar por aqui, até mais e até as próximas aulas.